A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam bem-vindos a estar nos ouvindo, a estar nos vendo através do vídeo no nosso canal no YouTube, através dos nossos grupos no WhatsApp. Sejam bem-vindos. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus no capítulo 47 e 48 de Gênesis. Compartilhar o quanto Deus tem abençoado nossas vidas, compartilhar o quanto nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, é um Deus que nunca nos desampara. E quando nós falamos aqui, no capítulo 47, que tem como título a recepção de Faraó. Então ali, se nós retomamos o capítulo 46, falam sobre o encontro de Jacó e José. O encontro, se nós somos um encontro abençoador, onde Jacó achava que o seu filho estava morto. Então, e ele via de onde um cenário que Jacó não acreditava, que jamais ele ia imaginar, que José estaria vivo. E José foi ao encontro dele, e esse encontro foi um encontro abençoado. Foi um encontro que o Senhor ele tinha preparado há muito tempo. Foi todo aquele trajeto, todo aquele percurso, toda aquela trajetória de José, relacionada às suas dificuldades, relacionada às suas lutas. Nós sabemos o quanto José sofreu por ser vendido pelos seus irmãos, por estar na casa de Potifar, por estar preso injustamente. Mas nós sabemos que nada na nossa vida acontece sem um propósito. Tudo que acontecemos na nossa vida, seja no nosso lado físico, seja no nosso lado emocional, seja no nosso lado espiritual, nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. E nós vemos ali a trajetória, dando continuidade à trajetória de José, o quão grandioso Deus fez, grandiosidade que Deus fez em trazer José, em fazer com que José, diante daquela situação, ele veio a se tornar governador do Egito. E ele se tornando governador do Egito, ele teve a oportunidade de ajudar o seu pai, de trazer o seu pai de Canaã, da cidade que nós sabemos, uma cidade que estava passando fome. E trouxe seu pai, além de trazer seu pai, trouxe seus irmãos. E independente do que tinha acontecido, José, ele teve o prazer de apresentar o seu pai a Faraó. E nós vemos aqui no capítulo 47 que Jacó vem do Faraó, Jacó o abençoa. Então, o Faraó, ele foi um dos homens importantes também. Nesse capítulo ele fala que ele foi abençoado por Jacó, porque ele propôs falou para José dar o melhor daquela terra. Então, além deles vindo uma terra que tinha fome, que não tinha alimentos para comer, ele adentrou aquela cidade. Ele foi recepcionado por Faraó. E melhor ainda, ele foi abraçado pelo seu filho que havia já nos seus pensamentos que estava morto. E ali ele desfruta do melhor daquela terra. E o Senhor, ele quando Jacó abençoa Faraó, e nós vemos ali um trabalho tão grande que Faraó, por ele ser um homem que era o homem mais importante daquele tempo, do Egito, era o mais importante. E nós sabemos que abaixo dele tinha quem? Tinha José. E José era o governador do Egito. E José, ele tinha autonomia de saciar a fome daquelas pessoas. Quando muitos iam falar com ele, não tenho alimento, tô sem alimento, mas eu também não tenho dinheiro. E o que José fazia como um bom administrador? Além dele ajudar os seus irmãos, ajudar o seu pai, ele soube administrar, ele soube passar para aquele povo qual a importância de você saber lidar com as situações. Então, quando aquele povo vinha para José falar que não tinha alimento e que eles também não tinham dinheiro, eles trocavam os alimentos por gados. No primeiro ano, no segundo ano, eles trocaram as terras que eles tinham, e ali a partir dali eles venderam aquelas terras, e aquelas terras fizeram parte das terras de Faraó. Então nós vemos a situação em que aquela cidade estava pobre por não ter alimento, mas José estava enriquecendo as terras de Faraó. Então, nós sabemos que Faraó ele teve um papel muito importante nesse capítulo.
A importância de ele ser abençoado por Jacó, a importância de ele ter nomeado José como governador do Egito. E foi através dessa nomeação que José teve a liberdade de acrescentar mais os bens de Faraó, que teve a liberdade de, através da autorização de Faraó, que ele pudesse dar o melhor daquela terra para seu pai, o melhor daquela terra para seus irmãos. E ali eles habitaram por 17 anos. E quando nós vemos aqui no capítulo 48, depois disso, nós vemos que José tem 2 filhos. E quando José apresenta os seus filhos para Jacó, Jacó o abençoa. Só que Jacó o abençoa de uma forma diferente. Ele não abençoa o seu primogênito com a sua mão direita. Ele abençoa o seu primogênito com a sua mão esquerda. E a sua mão direita ela vai para o seu filho mais novo. E José, vendo aquela situação ali, ele não está errado. Mas o propósito que Deus tinha na vida daqueles 2 homens era o propósito que Deus tinha. E José, ali mesmo, ele achando que estava errado, mas Jacó estava fazendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então nós vemos aqui, no decorrer desse capítulo, a bondade do nosso Deus. E Jacó, ali, ele abençoa os seus filhos, abençoa os filhos de José. Então, quantas das vezes nós fomos voltar para a nossa vida, quantas das vezes nós vemos as situações contrárias, nós vivemos situações onde o cenário é improvável. Tudo é improvável. Aí o Senhor vem e faz o provável. Quando para Jacó não tinha mais solução, não tinha mais alimento, ele não tinha mais o seu filho. Eles têm a aproximação, ele tem o privilégio de se encontrarem. Então, você que muitas das vezes está com seu coração aflito, está com seu coração angustiado, está com dificuldades em alguma área da sua vida, saiba que Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que está operando hoje, e Ele pode operar maravilhas na sua vida, mas só basta você dar lugar. Então que você dê lugar ao nosso Deus, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa reinar, e Ele possa fazer da sua vida, de um prisioneiro como ele fez, de um prisioneiro virar governador e poder ajudar aquelas pessoas a multiplicar os bens de Faraó e a ajudar as pessoas a administrar. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.